Com a Clarissa Oliveira mais um pouco para ela falar sobre essa pesquisa. Clarissa, a percepção da economia melhorou, mas o presidente Lula continua mal, inclusive entre os pobres. E aí o Gustavo Uribe traz essa ofensiva. Vai funcionar, Clarissa Oliveira, ou tem a tendência de funcionar medidas como essa que o Gustavo Uribe traz, né, voltadas para esse eleitor, para tentar resgatar essa base eleitoral? Pergunta que não vale nem R$1 milhão, está para 100 milhões de reais, né? Porque os ministros estão incrédulos, com certeza, Clarissa, você sabe, né? Ninguém está acreditando. É o que o governo deseja, mas o que acontece? É o que eu te falei, mesmo as medidas que estão chegando na ponta, das quais o eleitor toma conhecimento, têm sido insuficientes para convencer o eleitor de que aquilo tudo só seria possível com o Lula. Eu conversava recentemente com um auxiliar muito próximo do presidente, ele estava me dizendo o seguinte: a gente tem um desafio muito grande de tentar reproduzir o que a gente tinha nos primeiros governos do PT, porque quando se observa as grandes marcas das primeiras gestões petistas, você tem muito claro na memória do eleitor, por exemplo, programa Bolsa Família, inegável, né, que aquilo foi um divisor de águas ali na assistência social brasileira. Mas hoje o eleitor encara um programa como Bolsa Família como uma política de Estado. Entra governo, sai governo, entra a direita, entra a esquerda, ninguém vai tirar o Bolsa Família. Fica essa percepção, ninguém vai tirar o Bolsa Família dos brasileiros. Então não é mais algo que depende do Lula, né? Isso está garantido. Então, Lula, que mais você vai dar pra gente? O que você está trazendo de fato, de concreto, que vai mudar a vida dos brasileiros? Tá difícil entregar uma marca clara nesse governo, nessa área social. Essas medidas que o Uribe traz são muito interessantes e muito importantes para mexer com o dia a dia das pessoas, mas precisa ver se o governo federal consegue embalá-las de uma maneira que elas se transformem em marcas de governo. As marcas nas quais o governo aposta neste momento são principalmente o quê? Aquele grande projeto da isenção dos salários até R$5 mil de imposto de renda, que está ali ainda aguardando, depende de aprovação, depende de articulação política, depende de orçamento, depende de muita coisa. Então, isso está no radar. E a outra, uma outra medida do governo do presidente Lula, na qual ele não quer mexer, que é a retomada da política de valorização real do salário mínimo. Lula trouxe isso de volta, que era uma marca das suas primeiras gestões, conseguiu fazer esse contraponto com a gestão de Jair Bolsonaro, que entregava apenas a correção do salário mínimo por meio da inflação. E agora isso está sob risco, porque com a dificuldade do governo de equilibrar as contas públicas, tem uma pressão muito forte para que Lula freie essa política de valorização real do mínimo. Inclusive já freou quando estabeleceu um teto de 2,5%. Antes essa valorização era feita considerando o PIB, a evolução do PIB de 2 anos antes. Então, recentemente, na virada do ano, o governo federal teve que botar um teto para esse crescimento real, porque as contas públicas não iam aguentar. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer daqui para frente, se Lula corre ou não o risco de perder mais essa bandeira. Então, essas pequenas medidas ajudam, mas elas me parecem pouco, aí é percepção minha, para construir marcas fortes para 2026.